acredito que não vá correr nenhum risco. Então, durante o procedimento, a apresentação aí. Muito obrigado por me colocar nesse curso. Eu acho que nós temos assim vários cursos no Brasil e esse aqui tem uma característica própria que é o que a gente chama na prática de pega na mão. Então, vocês vão ter a parte teórica, vão ter a parte no porquinho e vão ter a parte também entrando e vendo a gente operar. Eu acho que isso faz uma diferença muito grande e eu tenho a convicção e a certeza que eu vou convencê-los a fazerem a cirurgia de próstata para as próstatas grandes por hiperplasia pela técnica que nós desenvolvemos. Ela é brasileira, tem uma série de mudanças para melhor, mas eu acho que o básico fomos nós que conseguimos apresentar e vocês vão sair daqui convencidos que realmente vale a pena. Eu vou tentar passar essa mensagem para vocês. Então, dentro do que me foi colocado, eu tenho assim alguns temas para falar e um pouquinho é sobre a anatomia, a histologia e tal. Diz que todo mundo conhece a gente, mas eu fiquei surpreso. O tempo está passando rápido demais e eu às vezes tenho alunos ou pessoas que eu chego lá e me conhecem, mas eu não conheço a pessoa. Então, ninguém tem a obrigação de me conhecer. Eu sou mirandolino, eu dou aula aqui no curso da universidade, me sinto muito honrado. Eu participo do curso do IRCAD e participo do curso do Sírio-Libanês também. Então, mas basicamente o que dá interesse e honra para nós é isso. E o objetivo nosso hoje é tentar discutir um pouquinho sobre a chamada cirurgia minimamente invasiva. Antes de eu entrar no tema da anatomia especificamente, eu vou procurar colocar vocês dentro dessa nova metodologia do ponto de vista histórico. É um tipo de intervenção cirúrgica com o mínimo de dano à integridade física do paciente. Então, só isso já é suficientemente argumento para que a gente procure beneficiar o paciente procurando o menor número de trauma possível. Dentro da história, nós vamos observar que faz muitos anos, lá por volta de 1800, foi que pela primeira vez se desenvolveu um instrumento contendo luz. E nós temos que dar um voto de louvor a esse Bosini, que realmente eu acho que foi um marco inicial da cirurgia minimamente invasiva. Se ele não tivesse tido essa ideia, talvez a gente tivesse retardado muito a evolução. Um segundo passo muito importante para a cirurgia minimamente invasiva foi o cistoscópio. E o primeiro cistoscópio feito foi por Nietzsche. E claro, dentro dessa tecnologia, trabalhando em via natural. Mas foi o Kalk, lá em 1929, que teve a ideia de fazer um procedimento colocando o cistoscópio dentro de uma cavidade. Então, eu acho que aqui são os marcos em que a gente já faz um procedimento utilizando a técnica minimamente invasiva. Então, eu acho que esses três autores tiveram uma contribuição muito importante. E na parte da indústria, na parte de desenvolvimento dos instrumentais, a gente começou lendo e estudando. Eu já tinha nascido nessa época, vocês observam, foi 1955, que a gente passou a utilizar e ver a utilização das microcâmeras, ou das câmeras, mas ela pesava 50 quilos. Vocês imaginem fazer uma cirurgia que tu precisa de movimentos bem suaves, delicados, e ter que segurar uma câmera com esse peso. Só que isso, felizmente, foi assim, o grande marco, e foi rapidamente, a gente vê em 5 anos, eles conseguiram miniaturizar essas câmeras e elas passaram a ser utilizadas com um volume que hoje cabe na palma da nossa mão. Então, esse grande avanço, eu acho que ele faz parte da cirurgia minimamente invasiva e é um ponto histórico para nós, então, tanto do Solas quanto do Bercy, que conseguiram fazer essa miniaturização. E para concluir essa evolução tecnológica, eu acho que um outro grande avanço foi o desenvolvimento das lentes, para nos mostrar a melhoria na qualidade das imagens, e isso foi por Hopkins, que foi lá na década de 60, e vocês observem a evolução que teve. Nós enxergávamos para frente, depois eles desenvolveram as óticas com 30 graus, com 70 graus, e as óticas que fazem até 90 graus. Então, se observarem no slide de cima, a gente tinha uma zona cega muito alta. Hoje, nós temos praticamente visão de todos os lados, utilizando essa tecnologia. Isso permite, então, na cirurgia minimamente invasiva, que a gente consiga ter um grande ganho no resultado e com menor trauma para o paciente. Então, dando essa pequena
introdução, nós vamos então falar um pouquinho sobre o tema realmente importante para nós, que é a anatomia da próstata. Nós colocamos aqui como definição, então, a próstata está constituída por fibras musculares lisas e tecido glandular túbulo-alveolar, de onde surgem uns 30 canalículos que confluem para a parte posterior da uretra para desembocar na sua luz. Então essa é a composição básica da próstata como a sua anatomia. A organização anatômica e histológica, amplamente aceita na atualidade, é descrita por McNeil, que todos vocês conhecem, nós utilizamos isso praticamente em todas as nossas publicações, e ele utilizou para fazer a qualificação, a definição, para que a gente possa entender, uma próstata sadia, que ainda não tinha hiperplasia prostática, num paciente com a próstata de aproximadamente 20 gramas e antes da quarta década, porque a hiperplasia prostática benigna começa a partir da quarta década. Então ele pegou esse modelo e descreveu e fez o seu esquema que hoje é mundialmente aceito. Até então se utilizava a classificação de Losley, que atualmente foi praticamente abandonada. Então, especificamente é isto aqui que nós precisamos nos deter. O item 1 representa os ductos ejaculadores na parte superior esquerda. A uretra, o número 2, o tecido periuretral, o número 3, e aí começamos então a zona de transição, seria o número 4, e a zona central, o número 5, e a zona periférica, o número 6, e o estoma fibromuscular que fica na parte anterior seria o número 7. Então esse é o esquema atual, hoje sendo usado por todos os patologistas, e para nós, então, o que importa para nós aqui dentro da hiperplasia prostática benigna? Para nós importa a zona de transição. É a zona de transição mais importante para a hiperplasia prostática benigna, porque é ela que vai provocar a hiperplasia prostática benigna. Então, do ponto de vista de conhecimento de anatomia, nós temos que focar, sempre que pensarmos em doença benigna, na parte da zona de transição. Claro que a zona periférica é muito importante por causa do câncer, não é o nosso tema hoje. O nosso tema é hiperplasia prostática benigna, então nós vamos focar na zona de transição, e é essa que fica ao redor da uretra, que é a parte mais no meio do tecido, praticamente essa é então a apresentação que é recomendável e que nós devemos levar em conta. Então aqui, representada em azul, seria essa parte da próstata que vai ser desenvolvida, e ela cresce então de dentro para fora, ou seja, ela vai empurrando os tecidos para a periferia, e isso vai então caracterizar o aumento, que começa lá por volta dos 40 anos de idade, e à medida que vai aumentando a nossa idade, vai aumentando então a probabilidade de desenvolvermos hiperplasia prostática, que depois nós vamos ter mais detalhes de qual a frequência que isso ocorre e qual é a sua importância. Eu tirei esse esquema aqui de um livro do Campos de 1911, mas eu acho que ele é aquela pergunta: onde é que fica localizada a próstata? Para nós, aparentemente é muito fácil de explicar, mas às vezes para o paciente poder entender onde é que fica a próstata, então eu acho que esse é um desenho, um esquema muito bom que mostra. Então nós temos, olhando de trás para frente, nós temos os deferentes chegando na parte central, lateralmente aos deferentes estão localizadas as vesículas seminais, e a parte superior está a bexiga, a próstata então segue com a uretra, então nós já vamos ter a uretra membranosa logo abaixo, então fica dentro da pelve. Isso é uma outra coisa também que mudou dentro da classificação. Eu me formei em 1973, lá a gente dizia que o corpo era dividido em 3 partes: cabeça, tronco e membros. Hoje, se a gente for fazer essa classificação, mudou tudo. Aí a gente tem dentro do abdômen, por exemplo, era tórax e abdômen. Agora não, agora é abdômen superior, abdômen inferior e pelve. E se tu não pedires num exame de ecografia, por exemplo, a inclusão da próstata, ou então não pedir o exame da pelve, a ecografia abdominal. Na ecografia abdominal não está a pelve mais.
São coisas que mudaram dentro do conceito. Então eu sempre peço ecografia do aparelho urinário e próstata por via abdominal. Aí eu não tenho, o ecografista fica sem saída, ele tem que dizer onde é que está o aparelho urinário. Então são coisas que mudaram dentro do conceito. Então hoje não é mais cabeça, tronco e membros. E o abdômen não é só abdômen total, é abdômen superior, abdômen inferior e pelve. Isso também influi comercialmente, porque às vezes ele faz o laudo e eu a semana passada fiz o meu check-up, que eu faço uma vez por ano, e daí o médico que me pediu o exame, ele pediu ecografia abdominal total. Eu estava fazendo o exame e a ecografista perguntou: doutor, o senhor quer que eu meça a sua próstata? Eu digo: claro que eu quero, mas não está no pedido. E não estava no pedido, mas ela mediu, minha próstata está com 93 gramas. Mas ela fez a medida pela via abdominal, mas não tinha sido pedido por aquele tipo de exame. Então, só para caracterizar onde é que fica a pelvis, a próstata, então, dentro da nossa anatomia. Como nós fazemos cirurgia, e tanto na prostatectomia radical quanto na hiperplasia prostática benigna, sempre existe uma preocupação sobre a vascularização e a inervação. A vascularização principal da próstata depende da artéria vesical inferior. Do ponto de vista histológico, as artérias capsulares e as veias estão rodeadas por uma rede de nervos vegetativos. Estes vasos capsulares servem de referência anatômica para a identificação dos ramos eferentes do plexo pelviano que inerva os corpos cavernosos. Mas que barbada! Então isso ficou muito fácil. Agora tem uma técnica que se chama embolização. Então se eu tenho ela é a rama da vesical inferior, está resolvido o problema. Eu tenho hiperplasia prostática, eu vou lá e vou embolizar a artéria do lado esquerdo, vou embolizar a artéria do lado direito e ela vai atrofiar. Se isso fosse fácil, se isso fosse realmente assim, era muito fácil de tratar uma hiperplasia prostática benigna. Acontece que chegou um cara e resolveu atrapalhar a nossa vida, que é o tal de Ambrósio esse. Ele disse que só 41% vem da vesical inferior. Então, a variabilidade da vascularização da próstata é muito grande. 41% vem da vesical inferior, a pudenda interna dá 26%, a umbilical dá 15%, a obtradora 5%, a glútea inferior dá 1,9% e a ilíaca interna dá 9,4%. Então, esse é o grande limitante da embolização, que é uma técnica fantástica do meu ponto de vista. Se realmente tivesse uma artéria prostática, seria uma maravilha. Acontece que o médico que faz a radiologia, que faz o procedimento intervencionista, vai se deparar com essa grande variabilidade. Então, hoje, nós temos a felicidade de ter um grande cirurgião e que faz muita embolização, o Dr. Carne Vale, que às vezes ele recebe o paciente e diz: olha, esse teu caso não serve para embolização. Honestamente não serve. Então ele te devolve o doente porque ele vai estudar anatomia para ver se aquilo é viável. Então, do ponto de vista de conhecimento, é muito importante. E eu me basei nisso porque se tu olhares esse esquema aqui, eu ligando esse ramo aqui, na prostatectomia simples, eu teria uma pequeno sangramento, teria um controle quase que total. Só que isso também tem essas grandes variações, então mesmo fazendo o controle vascular prévio, que é a proposta que nós vamos apresentar para vocês na aula de hiperplasia, ele reduz significativamente o sangramento, mas não para. Mesmo fazendo a ligadura prévia de todos os vasos, ainda assim nós temos que tomar alguns cuidados de fazer uma revisão da hemostasia, porque mesmo assim pode então ter sangramento. Utilizando então a técnica de identificar os ramos das artérias prostáticas no nível de 4 e 8 horas e fazendo a ligadura, nós reduzimos significativamente o sangramento da hiperplasia prostática benigna, mas ainda assim tem que fazer uma revisão da loja prostática para que a gente possa chegar em casa e dizer: olha, não estão me chamando porque eu vou ter que voltar no hospital para lavar a sonda, porque entupiu a sonda, porque estava sangrando, por causa dessas variações da anatomia. Existe ainda, para complicar a nossa vida, um trabalho feito lá na Mayo Clinic, que eu vou tentar especificar. Eu acho que esse slide aqui ele é muito útil para a gente poder entender
a variabilidade dos ramos que vão, e que na prostatectomia radical a gente sempre se preocupa em fazer a preservação dos feixes pela parte de fora. Na hiperplasia prostática benigna, felizmente nós não temos essa preocupação. Eu posso ir na parte central, então eu vou abrir lá em cima e eu vou ter uma possibilidade de bem menor risco de atingir as artérias e ter problemas então de comprometer os vasos que andam junto. Nós estamos escrevendo agora, nesse período aqui para Belo Horizonte, está saindo um livro sobre cirurgia minimamente invasiva de laparoscopia robótica e me deram para falar exatamente sobre o tema da anatomia. Então nós estamos escrevendo o capítulo do livro sobre a anatomia da próstata para fins de cirurgia minimamente invasiva e utilizando a robótica. Então, revisando a literatura, nós encontramos esse esquema aqui da Mayo Clinic, que inclusive vai constar no nosso livro, em que só a artéria pudenda tem diferentes distribuições. Aqui na classificação A, B, C e D são variantes que tem de uma das artérias. Então, simplesmente para salientar para vocês que a vascularização da próstata, ela é muito complexa, e ela tem muitos ramos. A gente sabe que é por isso que a gente tem que tomar cuidado quando faz a cirurgia para não ter sangramentos. Numa visão de um corte axial, a gente então vai praticamente se preocupar, no caso do câncer da próstata, nessa parte periférica, as bandas neurovasculares e tal. Na hiperplasia prostática benigna, nós vamos abrir só na parte de cima, então eu não vou ter essa preocupação com a inervação. Então, o que eu quero dizer com isso? Na prostatectomia simples, laparoscópica ou laparoscópica assistido com robô, nós não corremos o risco de ter disfunção erétil, porque nós trabalhamos por dentro da cápsula, então nós não vamos chegar perto dos feixes vasculonervosos. Então isso é muito importante, é um esquema muito bonito para quem vai fazer o tratamento do câncer. No caso da hiperplasia prostática, nós vamos entrar por dentro da cápsula, então isso passa a ser menos significativo, mas não menos importante. Isso também vai valer muito para câncer. Para nós, na hiperplasia prostática benigna, também não tem muita importância, mas só para salientar, não existe cápsula prostática bem definida. Ela não é bem definida. Ela é chamada por alguns de pseudocápsula. Então, nós vamos encontrar em todas as descrições que existe realmente essa tentativa de procurar colocar uma cápsula por fora da próstata, então nós vamos entrar por dentro da cápsula. Isso é muito delicado porque nós não temos uma cápsula verdadeira. É um tecido que fica muito tênue, são várias lâminas, mas para lembrar nesse slide aqui que a gente então tem que levar isso em consideração quando faz o tratamento para câncer. No caso da hiperplasia prostática também isso não tem grande importância. Então, tendo nessa visão sagital aqui, identificando então o B seria a bexiga, a uretra, aqui fica a parte do esfíncter e nós vamos trabalhar na parte central praticamente. Então a gente não chega nem perto das vesículas seminais porque nós vamos trabalhar na parte central e essa fica na parte de fora. Um outro detalhe que também é importante na anatomia para o caso do câncer, também de um artigo da Clínica Mayo, é a diferente apresentação que a próstata tem ao nível do ápice. Existem muitas variações, tem inclusive lobos, tanto de um lado quanto do outro, como o lobo mediano, tem até aquele projeção para dentro da uretra, e aqui, se nós observarmos nesse esquema, talvez seja o que seja mais benéfico para nós, para entender que quando formos fazer, no caso da prostatectomia simples, nós vamos trabalhar por dentro, então não vamos correr nenhum risco. No caso da prostatectomia radical, nós temos que preservar o esfíncter, e vocês observam a diferença que faz quando nós temos um crescimento de próstata mais posterior. Então, no caso da hiperplasia prostática benigna, isso não é importante, porque nós vamos trabalhar um pouquinho mais acima, mas no caso do câncer, sempre lembrem que nós temos que praticamente moldar, desenhar o ápice prostático para conseguir o maior comprimento possível de uretra e com isso termos um controle miccional mais precoce no caso da secção que nós temos que fazer ali. Então, se não tomar esse cuidado, a gente acaba tirando um pedaço do esfíncter.
e se fizer uma dissecção bem delicada, nós vamos fazer o contorno do ápice prostático e vamos preservar o maior comprimento possível de uretra, que eu acho que isso também é uma coisa muito importante para nós. Novamente aqui, dentro dessas camadas, hoje nós temos as chamadas prostatectomias radicais extrafaciais, interfacial e interfacial. Também esse esquema tem essa finalidade para o nosso caso da hiperplasia prostática benigna. Existe apenas um trabalho que está sendo muito discutido, foi proposto pelo Clavijo e depois pelo René Sotelo, de fazer no caso da hiperplasia prostática benigna e no caso de fazer a prostatectomia, em vez de fazer uma prostatectomia simples, como nós fazemos normalmente, fazer uma prostatectomia radical, praticamente fazendo com esse objetivo, de retirando inclusive a cápsula, fazer o abaixamento da uretra e com isso fazer a prevenção de que o paciente possa vir a desenvolver o câncer no futuro. É uma prostatectomia praticamente intrafacial, indicada para hiperplasia prostática benigna. Eu acho que é um pouco de exagero, eu acho que isso não é uma coisa que tu acaba tendo nesses casos o risco de lesar nervo, tendo nesses casos o risco de lesar vaso, e daí o paciente passa a ter uma disfunção erétil no caso de uma hiperplasia prostática benigna. Mas está publicado, são artigos que estão publicados propondo fazer uma prostatectomia intrafacial para hiperplasia prostática benigna. Depois na descrição da cirurgia eu vou mostrar mais detalhes para vocês, mas esse é o esquema que é utilizado para a prostatectomia radical e não para a hiperplasia prostática benigna. Um outro critério que é utilizado no caso de nós indicarmos a cirurgia por técnica laparoscópica ou robótica é quando indicar. Então, se eu tenho uma próstata considerada pequena ou média, não justifica eu usar uma via suprapúbica. Então, eu faço através da uretra. Hoje nós temos uma série de técnicas, que depois a gente vai comentar na aula na seguinte, que podem ser utilizadas para as próstatas até 80 gramas. Então, nós utilizamos esse critério aqui, que já foi usado lá desde 1990, que usando o ultrassom, nós usamos o π sobre 6, ou seja, 0,53, que é uma maneira de fazer a transformação do cubo em gramas. Então, nós temos A vezes B vezes C vai me dar o cubo. Como a próstata não é um cubo, aplica-se então o fator π sobre 6 e nós vamos ter 0 vezes 0,53, vai nos dar o tamanho da próstata em gramas. Então, esse é o critério que nós utilizamos para dizer todas as próstatas com mais de 80 gramas, eu estou autorizado a fazer a indicação de cirurgia minimamente invasiva laparoscópica ou laparoscópica assistido com robô. Fica difícil de argumentar uma próstata que, fazendo esse cálculo, ela tenha 40 gramas e eu indique fazer uma prostatectomia laparoscópica ou robótica, porque dá para fazer com muita segurança, utilizando uma ressecção bipolar, ou ressecção utilizando laser, uma enucleação utilizando laser, e assim uma série de outras técnicas que são bem menos agressivas, bem simples e que o paciente tem um resultado tão bom quanto. No entanto, a gente tem observado que muitas cirurgias minimamente invasivas transuretrais, eu também vou poder demonstrar isso para vocês, ela fica incompleta. Então, sobra o lobo mediano, sobra o lobo lateral, sobra o lobo anterior e a gente acaba tendo depois que fazer uma segunda intervenção. Se eu fizer isso por técnica minimamente invasiva, eu tenho dito para os doentes, essa tua cirurgia te dá uma garantia de aproximadamente 40 anos. Ah, mas não é vitalício, não é para sempre? Não, porque tua próstata vai continuar crescendo porque a parte sadia da próstata ficou, então ela vai continuar tendo hiperplasia. Então eu uso um outro argumento, o senhor está hoje com 70 anos, quando o senhor fizer 140, o senhor volta que sua próstata vai estar do mesmo tamanho e vou lhe operar de novo. Então, a gente faz isso como brincadeira, mas é mais ou menos isso que ocorre quando a gente faz uma enucleação completa do adenoma. Ele vai continuar crescendo, mas ele vai levar muito tempo para vir dar sintomas novamente. Então, essa é a maneira que leva nós a fazermos a indicação pelo tamanho. 80 gramas seria o limite para que a gente possa dizer, começou a crescer a partir dos 40 e pacientes crescem muito rápido, outros mais lentamente, mas é esse o critério.
Um pouquinho sobre a fisiologia. Devido à sua localização na encruzilhada das vias espermáticas e urinárias, a próstata está implicada na micção, na fertilidade e na ejaculação. Então ela participa dessas três coisas. As secreções prostáticas participam da formação do esperma e constituem 30% do volume do plasma seminal, que se compõe essencialmente pelo líquido secretado pelas vesículas seminais, pelas glândulas tubulares, tuburetrais e pela própria próstata. Então ela tem uma participação importante nesse sentido. A primeira fração do esperma contém a porção essencial de espermatozoides e precede a emissão dos líquidos prostáticos e seminais. As secreções prostáticas contêm então, as proteínas. Tem o PSA, o antígeno prostático específico, a fosfatase ácido prostática, a albumina e contém eletrólito também. Então, dentro do ponto de vista de fisiologia, isso é importante para nós, porque o paciente diz assim, doutor, eu estou tomando um remédio e eu não ejaculo mais. E esse remédio está fazendo efeito, está funcionando. Por exemplo, ele está tomando uma tansulosina e daí ele abre o colo vesical, não deixa fezar, e do ponto de vista fisiológico, ele vai ter a ejaculação retrógrada. Se ele for bem operado, vai acontecer também. Se ele for bem operado, na hora do orgasmo, ele vai ter ejaculação, mas o líquido vai para trás, que nós chamamos de ejaculação retrógrada, então não vai sair o líquido. Isso, então, é uma das funções também que a próstata perde quando nós fazemos a cirurgia. Então, doutor, eu vou ficar com alguma sequela, eu vou ter algum problema se eu fizer a cirurgia da próstata por laparoscopia? Infelizmente, vai ficar com ejaculação retrógrada. Ah, mas existem tentativas e métodos, existem muitos métodos de tentar preservar a ejaculação, inclusive fazendo a técnica de preservar a uretra, retirando os lobos sem abrir a uretra. Existem muitas tentativas, mas não dá para dar isso como garantia para o doente. A gente teria que honestamente dizer que ele vai ficar com essa sequela, que é uma ejaculação retrógrada. Então é importante porque a mudança na qualidade de vida e da posição das pessoas hoje é muito grande. Eu tive há pouco tempo um paciente com 63 anos que fez retenção urinária por uma próstata de aproximadamente 100 gramas. Trancou, teve que botar sonda. Aí eu indiquei cirurgia para ele, doutora, minha mulher tem 32 anos, eu sou casado pela segunda vez e ela quer um filho, senão ela não quer mais viver comigo, ela tem que dar um filho. Então, a gente recomenda, por método natural, tu tem que engravidar ela primeiro, tira a sonda, transa, bota a sonda, tal, é um problema, mas por método natural é o único jeito. Depois que operou a próstata, vai ser só com o método artificial, vai ter que fazer punção de pedídio, outras alternativas. Esse paciente acabou aceitando a ideia, ele tirava a sonda, transava, a mulher engravidou, depois de 2 meses que ela estava garantida a gestação, eu fiz a prostatectomia nele. Então, 63 anos, pô, mas eu já não hora de ser vovô, né? O cara quer ter filho. Mas isso mudou, infelizmente mudou. Eu não sei se para melhor ou para pior, mas tem muito paciente com mais idade que está com mulher nova e quer ter mais filhos. Então, sempre lembrar que a cirurgia, que a participação da próstata é importante na parte da reprodução. Uma outra preocupação também mais relacionada à inervação da próstata em si não tem muita ligação com a disfunção erétil, porque nós vamos trabalhar por dentro da próstata, mas é importante saber que a próstata está inervada por fibras simpáticas e parasimpáticas. As primeiras determinam a contração do colo vesical, do esfíncter liso e da cápsula prostática. Atua essencialmente mediante receptores alfa-1 adrenérgicos e da forma acessória por receptores alfa-2. Por isso que funcionam as tansulosinas, as doxazosinas que atuam a esse nível. As fibras nervosas parasimpáticas provocam a secreção das glândulas prostáticas. Então, do ponto de vista fisiológico, ele tem essa importância dentro da próstata. Também se pergunta muito a etiologia, por que existe hiperplasia prostática benigna? Infelizmente, até hoje, nós não conseguimos uma resposta segura, dizer, olha, a gente sabe que é por isso. O que a gente tem são hipóteses que nos levaram a ter essas conclusões. Então, o aumento do número de células epiteliais e estromais na área periuretral da próstata com diminuição da morte celular. Por isso que é chamado de hiperplasia e não de hipertrofia, porque é aumento do número de células, então é uma hiperplasia.
Andrógenos, estrógenos, interações estroma-epitélio, fatores de crescimento e neurotransmissores podem ter um papel na etiologia do processo hiperplásico. Pode ter um papel, significa que tudo isso é hipótese, a gente não tem isso como certeza absoluta. Então, há uma informação de que a dihidrotestosterona seria a principal causa, que seria uma causa endócrina. E isso teria fatores relacionados à hereditariedade, nós temos que levar isso em consideração, alguns fatores de qualidade de vida, de hábitos como alimentação, mas assim, bater o martelo, é isso aqui que é a causa da hiperplasia prostática, ninguém conseguiu até o presente momento. Então, o diagnóstico é histológico, que é estabelecido pela presença de glândulas hiperplásicas na inspeção patológica do tecido prostático. Então, isso é o que faz o diagnóstico de hiperplasia prostática e diferencia de câncer. Basicamente, era isso aí, então, que eu tinha para falar sobre essa parte da anatomia e da fisiologia.